por dentro dos supercarros. Na região sudoeste da Alemanha, fica a maior fábrica da Mercedes-Benz do mundo. Bem-vindos a Sindelfingen. É uma fábrica romântica e também uma fábrica histórica. A gente acabou de comemorar o 100º aniversário dessa fábrica. A instalação nasceu em 1916 para construir aviões. 3 anos depois, eles começaram a produzir carros. E quase um século depois, eles já tinham feito mais de 20 milhões de veículos. Não há nada pequeno na fábrica de Sindelfingen. Hoje, a instalação cobre mais de 500 mil metros quadrados. Isso é quase o tamanho da cidade do Vaticano. Em Sindelfingen, eles não só constroem carros, mas também elaboram todo o projeto. O principal centro de pesquisa e desenvolvimento da companhia fica aqui. Sindelfingen é especial comparado a outras fábricas, porque nós temos o centro de design e o centro de desenvolvimento nessa fábrica. Ela é metade fábrica e metade cidade suburbana. Todos os dias, mais de 37 mil funcionários chamam esse local de lar. Nós somos os únicos que mexem nesse carro, então é especial trabalhar aqui. A cada ano, eles produzem quase 400 mil carros, incluindo os modelos das classes C, E e S. Estar aqui e ajudar na construção é algo que me deixa orgulhosa. Eu sempre digo para os meus amigos, olhem, nós fizemos aquele carro, eu faço parte disso. Mas escondido no segundo andar do prédio 3/10, fica um oásis artesanal. O nosso foco é o carro, a montagem do carro. A eficiência não é uma prioridade. É aqui que eles produzem o Mercedes AMG GT, o mais novo carro esportivo da mais famosa estrela de 3 pontas do mundo automotivo. Quando a Mercedes faz um carro esportivo, eles levam isso a sério. E é para isso que a divisão AMG dessa companhia existe. O AMG GT é um supercarro mais leve, mais rápido e menor da Mercedes, feito para derrotar o venerável Porsche 911. Para trazê-lo à vida, é necessária uma equipe de funcionários com uma dedicação única. Trabalhar numa produção em série pequena é diferente de trabalhar numa produção maior. Esses carros são inteiros feitos à mão. Construir um Mercedes à mão não é apenas uma profissão, mas frequentemente uma obsessão familiar. Meu avô trabalhava na fabricação de carrocerias, meu tio trabalhava no Classe E e eu trabalho aqui. Eu tenho orgulho de trabalhar aqui como meu pai tinha, e eu gosto da Mercedes. Esse orgulho é algo muito antigo. A Mercedes representa os carros, porque nós inventamos o carro. Em 1885, o inventor alemão Carl Benz teve uma ideia. Ele colocou um pequeno motor em uma carroça de 3 rodas. O resultado foi o primeiro carro do mundo. O veículo revolucionou a humanidade e sua companhia estabeleceu as bases para a Mercedes-Benz. Hoje, ela é uma potência global que produz mais de 1 milhão de carros novos por ano. E cada um deles gera um sentimento de paixão na geração seguinte. Quando meu filho de 3 anos vê a estrela passar pela rodovia, ele diz, pai, é o seu carro. Quando eu vejo um Mercedes na rua, eu sei que eu fiz parte da produção dele. Isso me deixa orgulhosa por trabalhar nessa companhia. Em uma linha de montagem de produção em massa, os funcionários normalmente têm 1 ou 2 minutos para fazer uma tarefa. Mas os funcionários da linha do GT têm que fazer várias tarefas a cada ciclo e têm muito mais tempo.
A complexidade acrescenta mais uma camada de encanto. Falaram que vão lançar o AMG GT. Isso seria um desafio para mim. Porque eu tenho que fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. A complexidade da linha ressalta a natureza competitiva da equipe. Eu acho que esse modelo, ou esse carro em particular, apresenta um desafio para a concorrência. Essa concorrência fica do outro lado da cidade, a apenas 30 quilômetros. A gente deveria ter orgulho do GT enfrentar o Porsche, porque ele é um concorrente do Porsche. E o GT é um carro incrível, na minha opinião. E ele é lindo. E agora, a montadora mais antiga do mundo está levando a briga dos carros esportivos para a porta de entrada da Porsche. Pensem nelas como duas boxeadoras. A Porsche é metódica, a AMG é aquela briguenta que entra na luta, começa a dar socos e bate o mais forte que consegue. Durante anos, a filosofia de briga da AMG foi superar a potência. Um dos AMGs mais engenhosos foi apelidado de Martelo. Só para você ter uma ideia de como é a filosofia de desenvolvimento deles. Mas em um ambiente automotivo ultracompetitivo, ter apenas potência não é mais o suficiente. Agora, a AMG precisa dar o próximo passo e construir seu próprio veículo. Durante quase meio século, a AMG envenenou os Mercedes. Era um carro que gostava de potência e de andar rápido na autobahn. A busca por essa potência começou com uma aposta ousada. Em 1967, dois engenheiros da Mercedes-Benz decidiram tomar seu próprio rumo e construir carros de corrida. Os fundadores da companhia, o Sr. Alfred e o Sr. Melcher, saíram da Mercedes e fundaram a AMG como uma nova companhia. 4 anos depois, os dois fundadores pegam um 300 SL 6.8 envenenado, carinhosamente apelidado de o Porco Vermelho, e vão correr nas 24 horas de Spa. A AMG nasceu nas pistas em 67, há muito, muito tempo. Quando o Porco Vermelho cruzou a linha de chegada, ele ganhou sua fama. A vitória pôs a AMG no caminho para a imortalidade automotiva e cristalizou o mito da incrível E também os cabos, o acelerador e toda a tubulação e tudo mais que o motor tem. E com certeza eu acho que é muito mais emocionante mexer no motor assim. E na AMG eu posso dizer que o desafio é muito maior. E com o tempo, o difícil trabalho de montar os motores à mão compensou. Quando se fala da AMG, se fala dos carros que fazem muito barulho, fumaça, que fritam pneus e fazem todas essas coisas legais. A verdadeira magia da AMG vem dos malucos nos bastidores. Eles são fanáticos por carros que adoram andar de lado, andar rápido e se divertir. Fanáticos obcecados por provar o valor de sua engenharia no disputado segmento para carros esportivos. Se você quer provas e novas capacidades, você tem que migrar para um segmento que é muito competitivo. E seu novo lançamento é o AMG GT, um veículo nascido para derrotar apenas um carro. Ele foi criado para derrotar o Porsche 911. Ele é um carro com quem você arrumaria briga? Eu não sei direito. O homem que começou essa briga é Tobias Morse. E, logicamente, é um segmento que representa os carros esportivos com a história de outras marcas. A gente queria enfrentar a concorrência. O Tobias é o chefe da Mercedes AMG. Ele é o envenenador-chefe.
O Tobias é um cara extremamente comum que adora pôr a mão na massa. Ele não é um executivo que se preocupa com a rentabilidade, as finanças e tal. Muitas vezes, as pessoas esperam que alguém na posição dele saia por aí fazendo social, beijando bebês, mas o Tobias conseguiu continuar sendo um envenenador bem direto que quer fazer carros incríveis. Morse começou a trabalhar para a AMG no início dos anos 90 e logo passou a ser promovido. Bom, no final das contas, é a sua própria opinião que é sempre como você gostaria de dirigir aquele carro. Essa é uma atitude automotiva que cria a definição do emblema da AMG. Eu sempre tenho a minha opinião específica de como um carro deve ser. Tem que ter uma filosofia por trás dos carros. E essa filosofia surgiu uma década antes com um veículo diferente, o Mercedes SLS. Quando a ideia do SLS surgiu, nós começamos a projetá-lo em 2006 e levamos o carro ao mercado em 2010. O SLS marcou a primeira vez em que a AMG projetou um carro totalmente do zero. Dá um monte de dinheiro para eles projetarem um carro novo sozinhos é uma proposta de negócios arriscada e mexe com o status. Até aquele momento, todo a AMG era uma variante com melhor desempenho de um veículo normal da Mercedes. O SLS marcou o momento em que a AMG começou a andar com as próprias pernas. A gente começou a ver a AMG se separando e se tornando a sua própria divisão com o SLS. Ele foi um carro projetado pela e para a AMG. Quando o SLS foi lançado, seu visual agressivo e portas-asa de gaivota surpreenderam as pessoas. O SLS era um super carro que era bem caro, tinha só 2 assentos, umas portas malucas que abriam para cima e não parecia com nenhum outro carro. Ele era um carro de parar o trânsito. O preço de $220 mil joga a marca para uma nova estratosfera financeira. Quando você começa a tentar colocá-lo no mercado, você descobre que ele não serve para todas as pessoas. Você se pergunta, será que alguns compradores falaram, será que eu gasto tudo isso no 911 Turbo ou compro um SLS? A Mercedes-Benz tinha muitos carros caros, mas esse modelo foi tipo um teste para ver se um automóvel da Mercedes-Benz poderia ser vendido a esse preço. Apesar de o SLS ser uma maravilha, ele não foi vendido em grandes quantidades. Durante sua produção de 4 anos, eles venderam pouco mais de 10 mil veículos, o que é menos de 1% das vendas anuais da marca. Eles brigaram muito para construir o SLS. Quando o carro provou o que a AMG podia fazer e provou que a oportunidade existia, aí eles foram autorizados a fazer o carro. Quando o SLS chegou ao mercado, Morse já estava determinado a atingir outra meta: derrotar o 911. É uma companhia movida pela engenharia. Sabemos onde podemos melhorar. Tivemos a ideia para o GT no meio de 2010, ou no final, talvez. A ideia era, e agora? Sabe, algo que sempre nos motiva é pensar, e agora? Aí a gente teve a ideia de migrar para um novo segmento. A Mercedes-Benz descobriu que o mercado mais competitivo fica logo abaixo do mercado maluco dos supercarros. Ameaçar seu adversário local não começou com papel e caneta, mas com uma única pergunta sobre engenharia: onde colocar o motor? Uma das partes menos convencionais do AMG GT é onde o motor fica. Morse e sua equipe decidiram colocar o motor na parte dianteira do veículo. Isso não é incomum, mas a forma como eles fazem é. Você tem que começar pensando na configuração. Esse é o sonho de quem gosta de carros. Na maioria dos carros tradicionais com motor frontal, o motor fica acima do eixo, não atrás dele. Esse é um carro com motor dianteiro central, ou seja, o motor fica totalmente atrás do eixo dianteiro.
Posicionar o motor atrás das rodas dianteiras, centralizou a massa e fez com que o foco fosse a pilotagem. A pilotagem ideal vem de uma situação de pilotagem onde o centro de massa de um carro fica ao lado do motorista ou um pouco para trás dele. A escolha seguinte importante foi a transmissão. A decisão importante foi continuar com o conceito transeixo, que era ótimo para as proporções e para o equilíbrio de peso do carro. Ele é metade transmissão e metade eixo. A maior vantagem dessa configuração é que ele joga um grande e pesado componente do sistema de tração para a traseira. O AMG GT tem a caixa de câmbio no eixo traseiro. Isso cria uma melhor distribuição de peso. Tobias Morse e sua equipe definiram a configuração do GT, mas ele ainda precisa de um exterior sexy para se destacar no abarrotado segmento de supercarros. E isso é um desafio e tanto quando seu principal concorrente tem o formato mais duradouro do mundo dos carros esportivos. Depois de anos sendo conhecida por envenenar Mercedes tradicionais, a AMG decidiu construir seu próprio carro para enfrentar o adorado Porsche 911. A nossa tarefa era entrar nesse segmento com um carro competitivo. Esse desejo fez com que a equipe projetasse seu segundo carro do zero, o AMG GT. A AMG já existe há muito tempo, mas só agora ela assumiu uma vida própria. A equipe já decidiu a configuração mecânica. A pergunta seguinte era: qual tipo de terno o carro deveria usar? Gordon Wagner, o chefe de design da Mercedes-Benz, é o homem encarregado de visualizar o futuro antes que ele aconteça. Nós estamos vivendo no futuro. Aqui nos nossos estúdios de design, os relógios estão adiantados 5 anos. Viver no futuro faz com que seja um pouco mais fácil projetar o futuro. Wagner foi a pessoa mais jovem a se tornar chefe de design da Mercedes. Ele ganhou a posição com 39 anos. A iniciativa de criar um novo carro é discutida entre poucas pessoas. O Tobias chegou em mim e falou: vamos tentar fazer esse carro de um jeito diferente. Mas o diferente é difícil quando se tem mais de 100 anos de história. É uma ótima chance, mas com toda a tradição da marca, é uma grande responsabilidade fazer algo que vá além. E para ir além, eles começaram voltando para a mesa de desenhos. Você não pode só sentar, começar a criar rascunhos e traçar linhas aleatórias. Você tem que ter uma imagem na sua cabeça. Na verdade, esse carro começou com um desenhista e um rascunho. Ele surgiu apenas de um rascunho. Depois, eles usaram um método no mundo antigo. Nós fizemos o carro com argila, igual o Michelangelo fez com as esculturas de mármore. E foi bem rápido. No começo do processo, a gente teve uma ideia do carro terminado. A cabine fica recuada em cima das rodas traseiras. E ele tem um capô bem comprido. Essa foi a proporção dos carros de corrida da Mercedes desde o 300. O 300 é o 300 SL, que pode ter sido o Mercedes mais icônico já feito. Quando você pensa nos carros esportivos e de corrida da Mercedes, você pensa no 300, com certeza. Apresentado no Salão do Automóvel de Nova York de 1954, o 300 SL foi um sucesso imediato. Mas foi um golpe de sorte. Ele foi tudo o que a Mercedes-Benz podia fazer e ele deu muito trabalho. Com uma velocidade máxima de 250 km por hora, ele foi o carro de série mais rápido de sua época. O carro é tão adorado que continua afetando o estilo de design da Mercedes. É tipo esse capô, por exemplo. Nós o chamamos de Power Dome. Ele vem do primeiro 300 SL. Isso é um tipo de homenagem aos carros que nós tínhamos no passado. Na primeira vez que eu vi o AMG GT, a primeira coisa que eu pensei foi: é desse jeito que um Shelby Cobra deveria ser se ele fosse projetado hoje por uma equipe de alemães. Existe um certo encanto num carro com motor dianteiro porque isso dá um certo visual ao carro.
Ter um capô super longo e uma cabine recuada dá uma aparência ao carro que é impossível de conseguir com um carro de motor traseiro. É sério, ele tem uma curvatura linda. Ele realmente tem um formato sexy e arredondado que é meio difícil de ver hoje em dia. Mas o uso da imaginação não se limitou ao exterior. Apesar de a equipe de design simplificar, o diretor de desenvolvimento de motores, Christian Endley, sonhou com um novo V8. A Mercedes AMG tem um DNA 8 cilindros, uma história com 8 cilindros. O motor de 8 cilindros era simplesmente o agregado ideal das nossas metas. Era nele que nós podíamos aplicar toda a nossa habilidade. Nós tínhamos uma folha de papel em branco e a ideia de que o motor tinha que ter 8 cilindros. Eles chamaram o motor de 510 cavalos de M178. O V8 da AMG definiu o que a companhia é. Esse é um pouco diferente dos anteriores. Ele é um biturbo criado por eles. As turbinas giram com a exaustão do motor e elas usam essa energia para jogar mais ar dentro do motor. A Mercedes AMG fez um truque bem legal. Esse truque bem legal foi tirar as turbinas da lateral do motor e colocá-las no topo dele. A Mercedes o chamou de V aquecido. Normalmente num motor em V, o ar entra pelo meio, pelo topo do motor e a exaustão é na lateral. Colocando as turbinas no V, dá para fazer elas girarem bem rápido. As turbinas giram mais rápido e tudo isso encaixa bem num supercarro. Essas duas turbinas podem chegar a 186 mil rotações por minuto e injetam 2,3 vezes mais oxigênio no motor. Para produzir 510 cavalos, o M178 tem que injetar combustível mais rápido que um piscar de olhos. Imagine que cada injeção leva precisamente 1 milissegundo. Isso é cerca de 100 vezes mais rápido que um piscar de olhos. O problema de toda essa alta performance é o calor. Isso esquenta demais a parte entre o V do motor e ela é difícil de resfriar. As turbinas do GT atingem uma temperatura de operação de 800 graus Celsius, muito acima do ponto de derretimento do alumínio. A integração do V8, por exemplo, com o V interior aquecido, foi um desafio e tanto, porque somos a primeira companhia a usar essa configuração de motor num carro esportivo. E às vezes, isso dá um pouco de dor de cabeça. Projetar o motor pode ter causado algum desconforto, pois foi um processo de desenvolvimento de 2 anos e meio que deu bastante trabalho. A equipe testou o motor em um dos 9 dinamômetros avançados. Os motores foram submetidos a várias condições, inclusive partidas quentes e frias, trânsito anda e para, e até voltas rápidas pré-programadas no circuito de Nürburgring. O primeiro protótipo a ser testado foi para as ruas em junho de 2013. Eles levaram o GT para o norte da Suécia, para a África do Sul e até para as elevadas montanhas rochosas dos Estados Unidos. No caminho, os engenheiros percorreram centenas de milhares de quilômetros. Quando o processo de desenvolvimento terminou, era hora de construir o M178. Os carros da AMG se comportam de um certo jeito. Quando você para de acelerar, você percebe que tem algo sério acontecendo embaixo do capô. Essa necessidade por velocidade começa em Affalterbach, Alemanha, o lar da AMG. Sempre pensamos, o que pode melhorar? Sempre desafiamos o status quo. – 1.400 pessoas trabalham aqui todos os dias. No entanto, apenas uma pessoa constrói um motor do começo ao fim.
Uma única pessoa é responsável por todo o parafuso e porca que vai no motor e pela montagem dele. AMG significa um homem, um motor. Eu sou um desses homens e fico feliz por fazer isso. Todo construtor assina sua criação, como um artista autografando uma obra-prima. Isso me deixa bem orgulhoso. Toda vez que eu termino um motor e coloco a minha placa nele, é realmente incrível. Essa aqui é a capa do motor. Ela tem a placa do técnico e a assinatura dele. Isso quer dizer que é muito importante. Um homem e um motor. Além de você saber que o seu motor foi construído por um único técnico, você consegue encontrar o cara nas redes sociais. A reputação dele está em jogo. É o nome deles que está no motor. Sabe, existe um lema aqui na AMG. Ele é um homem, um motor. O técnico que faz a montagem do motor do começo ao fim, faz isso com o coração, com paixão. E isso, com certeza, é bem diferente de montar uma minivan. A fábrica produz 20 mil motores por ano, mas parece com uma oficina artesanal. Não é uma linha de montagem de produção em massa. É uma fábrica muito eficiente. São necessárias 11 etapas e 3 horas para construir um V8 AMG. A construção começa ao apoiar o bloco em um carrinho especial. Primeiro, você encaixa o virabrequim no mancal. Depois disso, você gira o virabrequim e coloca os pistões no bloco do motor. 8 pistões muito especiais, todos instalados à mão. Bom, é um pouco difícil colocar os pistões dentro do cilindro. Eu tenho que garantir que tudo se encaixa. Esses cilindros são tão únicos quanto os pistões. Cada um passa pelo tratamento nanoslide, que deixa o metal 2 vezes mais duro do que um motor convencional. Esse revestimento é tão eficaz que a Mercedes o utiliza em seus carros de Fórmula 1. Depois, a corrente de comando é acrescentada. O cabeçote. E, finalmente, as 2 turbinas. Sem líquidos, o motor terminado pesa apenas 209 quilos. Para mim, é uma grande honra trabalhar aqui. Nós fazemos carros de alta performance que o mundo inteiro quer ter. Sou uma pequena parte de algo grande. Quando se constrói um carro esportivo de alta performance, cada grama importa. Em nenhum lugar isso fica mais aparente do que no chassi do GT. O chassi de alumínio nos dá muita liberdade em relação ao peso. O chassi do GT ganha vida em Heinsberg, na Alemanha. É aqui que a gente começa a construir a carroceria nua do AMG GT. O chassi, ou carroceria nua, pesa apenas 231 quilos. A carroceria nua é a estrutura metálica que dá ao carro a dureza, a rigidez e a resistência necessárias em um acidente. O chassi é 90% de alumínio, e encontrar pessoas que saibam trabalhar com esse material é crucial. É meio difícil encontrar técnicos que sejam realmente habilidosos com alumínio. Essas pessoas são muito procuradas. No aço, depois que você dá o formato, ele o mantém. E se você amassá-lo, dá para desamassar. No alumínio, a solda é mais difícil. Ele é um material mais difícil de se trabalhar. A fábrica tem tecnologia de ponta e funcionários de todos os lugares. Para encontrar soldadores qualificados, eles contratam pessoas de toda a Europa. Tem gente de Portugal até o leste europeu. Tem umas 20 nacionalidades aqui. O segredo da leveza do chassi é saber como e de onde retirar o material. Ele é tipo uma colcha de retalhos feita de vários materiais diferentes, mas cada um deles fica no lugar perfeito. Ele pesa exatamente quanto precisa para atingir o objetivo. Antes de o trabalho começar, eles têm que prender o chassi precisamente e na ordem correta no suporte. Isso evita o arqueamento durante a solda. A sequência é muito importante.
Senão você pode mexer ou deslocar as partes. Quando tudo está encaixado e preso, é hora de soldar. Vocês estão vendo a primeira seção, onde nós juntamos a parte dianteira do carro, ao túnel e a parte traseira do carro. Há mais de 100 metros de materiais soldados em apenas um chassi do GT. Os painéis laterais vêm em seguida. O que vocês estão vendo é a seção de montagem, onde ele começa a parecer um carro. As travas seguram os painéis para que os soldadores possam garantir uma precisão dimensional. Essa aqui é a estação onde o carro finalmente recebe a pele, os para-choques, o capô, as portas e tudo que meio que define a aparência do carro. No final da linha, técnicos inspecionam cada carroceria sob luzes especiais para procurar por defeitos. As imperfeições que nós procuramos são riscos ou qualquer marquinha. Depois disso, o carro é protegido do ambiente. Nós o colocamos num caminhão e o mandamos para Sindelfingen. Finalmente, uma nova carroceria está pronta para ir para a maior fábrica da Mercedes do mundo, onde eles constroem o AMG GT à mão. Depois de 2 anos e meio de desenvolvimento, a AMG finalmente está pronta para construir o GT. O que vocês estão vendo aqui é o ponto inicial da produção. A construção começa no segundo andar do prédio 3/10 no campus de Sindelfingen. A tecnologia de ponta está no carro, não no sistema. Na maioria das fábricas, eles começam a montagem do carro de um lado da fábrica e terminam do outro. Mas a linha do GT é um circuito fechado. A primeira estação também é a última. Na verdade, nós pegamos um carro terminado e tiramos da linha e colocamos um novo carro na linha. A cada 30 minutos, quando um carro terminado sai da linha, uma carroceria nua entra nela. A maneira mais fácil é tirar um carro daqui e colocar outro. O carro começa aqui, depois vai lá para cima, onde nós fazemos a preparação das portas. A primeira parte é a montagem das portas. Como esse é um carro esportivo, ele não tem muito espaço interno. A porta acaba atrapalhando. Então eles tiram as portas parcialmente montadas e as terminam perto da linha. Eu vejo carros com olhos diferentes. Principalmente porque eu trabalho nos bastidores e sei bem como isso acontece. A abordagem simplificada esconde um alto nível de complexidade. Tem várias configurações e esse é o desafio do carro, sabe? São clientes únicos e eles têm desejos únicos. O nosso trabalho é, na verdade, realizar esses desejos. Depois de retirar as portas, a carroceria volta para a estação 1, no primeiro andar, onde eles gravam o número de identificação e instalam o chicote elétrico. Esse é o chicote elétrico. É aqui que nós instalamos todos os fios. Um carro tão tecnológico não é fácil de montar e ele tem partes muito específicas. Os técnicos usam uma ferramenta feita em casa para instalar o chicote. Essa é a manopla de um Mercedes antigo. Ela encaixa muito bem na mão. A antiga manopla os ajuda a fixar pequenos grampos que mantêm o chicote no lugar. Depois, eles enchem o carro de material isolante. Nós temos que achar o equilíbrio certo entre velocidade e leveza. Por outro lado, temos que ouvir o barulho certo, que é o do motor. E não o do exterior. Instalar o material é um trabalho para 2 pessoas que exige muita precisão. Nós temos que trabalhar em equipe, senão não vamos muito longe. Se nós trabalhássemos sozinhos, o carro nunca seria construído. Nós estamos colocando o tanque para ele ficar bem encaixado no isolamento. Depois que o tanque é instalado, eles preparam o compartimento do motor para o enorme V8.
Nós temos que garantir que eles tenham todas as ferramentas e todas as partes perto de onde eles estão. Eles utilizam um sistema de carrinhos de peças, mas o segredo não é a tecnologia, e sim as pessoas. Quando se produz um pequeno volume, é importante colocar a pessoa certa na estação certa. Até agora, o carro estava sempre se movendo para frente, mas quando a carroceria muda de linha, ele se move para trás. Agora dá para ver que a traseira do carro está chegando primeiro. É aqui que nós instalamos a primeira parte, que o comprador vai ver e tocar, e ela é o painel do carro. Primeiro, o painel é montado em uma estação de submontagem. O painel é uma parte grande. Ele é pré-montado aqui na fábrica. O técnico envia o painel terminado para a linha. Cada estação tem um carrinho que foi feito sob medida para seu técnico. Os nossos carrinhos são feitos para os nossos técnicos, que dizem, é assim que eu quero o meu. A opinião dos funcionários sobre como a fábrica funciona é importante, menos em uma estação. A opinião dos funcionários sobre como a fábrica funciona é importante, menos em uma estação. Agora, nós estamos na estação com o único robô que temos na linha de produção. Nós prendemos o para-brisa e o teto do carro. Depois que o para-brisa é colocado, eles começam a instalar partes da cabine. Os compradores podem escolher 13 cores de interiores e 5 tipos diferentes de acabamento. Eles instalam um amplificador de som de 1000 watts. Depois, os painéis revestidos em couro. E, finalmente, o console central. Na verdade, o console central é uma das últimas partes, porque ele é grande. Tudo grande fica para o final. Depois disso, nós começamos a nos preparar para o casamento. Preparar o carro para o motor começa ao virá-lo de lado para os funcionários poderem conectar as mangueiras de combustível e freio. Quando a parte de baixo está preparada, é hora de instalar o V8 de 510 cavalos. Mas antes, eles têm que mandar o carro para o altar. Eu trabalho aqui nessa estação onde eles trazem o chassi e instalam o motor. Tecnicamente, essa é a estação mais desafiadora. Nessa estação, as pessoas trabalham lado a lado, igual o que se faz num pit stop da Fórmula 1. Eles fazem a montagem do sistema de tração com o auxílio de máquinas. As pessoas que trabalham aqui têm que cooperar e têm que confiar umas nas outras. São necessários 10 técnicos para montar o sistema de tração. Bom, nós estamos nos preparando para conectar o motor à caixa de câmbio. Só falta a gente trazer o motor. Levanta. Esse é o tubo de torque. Ele conecta o motor à caixa de câmbio. Ele liga o motor à caixa de câmbio. O tubo de torque é um tipo de eixo cardan que conecta o motor ao transeixo traseiro. Ele parece pesado, mas dentro dele há uma barra de fibra de carbono que pesa apenas 3,9 quilos. A Mercedes usou um tubo de torque de fibra de carbono só para diminuir o peso. Quanto mais massa eles tirarem do tubo, menor é o peso e o motor vai ter que girar sempre que acelerar. O carro fica mais rápido. Esse aqui é o eixo de transmissão. Eu coloco aqui para ele ser encaixado no tubo de torque e gerar a tração. Eu estudei eletrônica na universidade, mas eu acabei me encontrando aqui. Eu tenho sorte por estar aqui, numa companhia internacional bem grande, que faz carros de qualidade. Quando o casamento está completo, eles levam o carro de volta para a linha principal. É aqui que nós criamos o rosto do carro.
O melhor a fazer é colocar os faróis corretamente para depois poder instalá-los direito. Depois, com o para-choque, você precisa trabalhar com o seu parceiro. Aí tudo dá certo. Finalmente, eles estão prontos para colocar a estrela mais famosa do mundo automotivo. Primeiro eu limpo o local, depois a estrela é colocada. Ela é pressionada com uma ferramenta especial e depois fixada. É o melhor dos melhores. Eu não tenho como reforçar isso bastante. Os bancos vêm em seguida. Depois, as portas são recolocadas. Quando as portas são instaladas, o carro já está quase pronto. Falta só uma estação. A última estação é onde as rodas do carro são instaladas. Esse é o fim do ciclo de montagem. O carro já está pronto. Esse é o final da fabricação. O Mercedes AMG GT. Ele veste um dos emblemas de alta performance mais famosos e é o mais novo carro esportivo da mais antiga companhia automotiva do mundo. É a marca da estrela de 3 pontas. Ela é a marca esportiva e de alta performance da Mercedes-Benz. Sempre cumprimos o que prometemos. E talvez esse seja o motivo de termos um pouco mais de liberdade agora. Versão brasileira Vox Mundi. Às 24 horas de Spa. A AMG nasceu nas pistas em 67, há muito, muito tempo. Quando o Porco Vermelho cruzou a linha de chegada, ele ganhou sua fama. A vitória pôs a AMG no caminho para a imortalidade automotiva e cristalizou o mito da incrível preparação. E também os cabos, o acelerador e toda a tubulação e tudo mais que o motor tem. E com certeza eu acho que é muito mais emocionante mexer no motor assim. E na AMG eu posso dizer que o desafio é muito maior. E com o tempo, o difícil trabalho de montar os motores à mão compensou. Quando se fala da AMG, você fala dos carros que fazem muito barulho, fumaça, que fritam pneus e fazem todas essas coisas legais. A verdadeira magia da AMG vem dos malucos nos bastidores. Eles são fanáticos por carros que adoram andar de lado, andar rápido e se divertir. Fanáticos obcecados por provar o valor de sua engenharia no disputado segmento para carros esportivos. Se você quer provas e novas capacidades, você tem que migrar para um segmento que é muito competitivo. E seu novo lançamento é o AMG GT, um veículo nascido para derrotar apenas um carro. Ele foi criado para derrotar o Porsche 911. Ele é um carro com quem você arrumaria briga? Eu não sei direito. O homem que começou essa briga é Tobias Morse. E, logicamente, é um segmento que representa os carros esportivos com a história de outras marcas. A gente queria enfrentar a concorrência. O Tobias é o chefe da Mercedes AMG. Ele é o envenenador-chefe. O Tobias é um cara extremamente comum que adora pôr a mão na massa. Ele não é um executivo que se preocupa com a rentabilidade, as finanças e tal. Muitas vezes, as pessoas esperam que alguém na posição dele saia por aí fazendo social, beijando bebês, mas o Tobias conseguiu continuar sendo um envenenador bem direto que quer fazer carros incríveis. Morse começou a trabalhar para a AMG no início dos anos 90 e logo passou a ser promovido. Carros que adoram andar de lado, andar rápido e se divertir.
Fanáticos obcecados por provar o valor de sua engenharia no disputado segmento para carros esportivos. Se você quer provas e novas capacidades, você tem que migrar para um segmento que é muito competitivo. E seu novo lançamento é o AMG GT, um veículo nascido para derrotar apenas um carro. Ele foi criado para derrotar o Porsche 911. Ele é um carro com quem você arrumaria briga? Eu não sei direito. O homem que começou essa briga é Tobias Morse. E, logicamente, é um segmento que representa os carros esportivos com a história de outras marcas. A gente queria enfrentar a concorrência. O Tobias é o chefe da Mercedes AMG. Ele é o envenenador-chefe. O Tobias é um cara extremamente comum que adora pôr a mão na massa. Ele não é um executivo que se preocupa com a rentabilidade, as finanças e tal. Muitas vezes, as pessoas esperam que alguém na posição dele saia por aí fazendo social, beijando bebês, mas o Tobias conseguiu continuar sendo um envenenador bem direto que quer fazer carros incríveis. Morse começou a trabalhar para a AMG no início dos anos 90 e logo passou a ser promovido. Bom, no final das contas, é a sua própria opinião que é sempre como você gostaria de dirigir aquele carro. Essa é uma atitude automotiva que cria a definição do emblema da AMG. Eu sempre tenho a minha opinião específica de como um carro deve ser. Tem que ter uma filosofia por trás dos carros. E essa filosofia surgiu uma década antes com um veículo diferente, o Mercedes SLS. Quando a ideia do SLS surgiu, nós começamos a projetá-lo em 2006 e levamos o carro ao mercado em 2010. O SLS marcou a primeira vez em que a AMG projetou um carro totalmente do zero. Dá um monte de dinheiro para eles projetarem um carro novo sozinhos, é uma proposta de negócios arriscada e mexe com o status. Até aquele momento, todo a AMG era uma variante com melhor desempenho de um veículo normal da Mercedes. O SLS marcou o momento em que a AMG começou a andar com as próprias pernas. A gente começou a ver a AMG se separando e se tornando a sua própria divisão com o SLS. Ele foi um carro projetado pela e para a AMG. Quando o S... Bem-vindos a Sindelfingen. É uma fábrica romântica e também uma fábrica histórica. A gente acabou de comemorar o 100º aniversário dessa fábrica. A instalação nasceu em 1916 para construir aviões. 3 anos depois, eles começaram a produzir carros. E quase um século depois, eles já tinham feito mais de 20 milhões de veículos. Não há nada pequeno na fábrica de Sindelfingen. Hoje, a instalação cobre mais de 500 mil metros quadrados. Isso é quase o tamanho da cidade do Vaticano. Em Sindelfingen, eles não só constroem carros, mas também elaboram todo o projeto. O principal centro de pesquisa e desenvolvimento da companhia fica aqui. Sindelfingen é especial comparado a outras fábricas, porque nós temos o centro de design e o centro de desenvolvimento nessa fábrica. Ela é metade fábrica e metade cidade suburbana. Todos os dias, mais de 37 mil funcionários chamam esse local de lar. Nós somos os únicos que mexem nesse carro, então é especial trabalhar aqui. A cada ano, eles produzem quase 400 mil carros, incluindo os modelos das classes C, E e S. Estar aqui e ajudar na construção é algo que me deixa orgulhosa. Eu sempre digo para os meus amigos, olhem, nós fizemos aquele carro, eu faço parte disso. Mas escondido no segundo andar do prédio 3/10, fica um oásis artesanal. O nosso foco é o carro, a montagem do carro. A eficiência não é uma prioridade.
É aqui que eles produzem o Mercedes AMG GT, o mais novo carro esportivo da mais famosa estrela de 3 pontas do mundo automotivo. Quando a Mercedes faz um carro esportivo, eles levam isso a sério. E é para isso que a divisão AMG dessa companhia existe. O AMG GT é um supercarro mais leve, mais rápido e menor da Mercedes, feito para derrotar o venerável Porsche 911. Para trazê-lo à vida, é necessária uma equipe de funcionários com uma dedicação única. Trabalhar numa produção em série pequena é diferente de trabalhar numa produção maior. Esses carros são inteiros feitos à mão. Construir um Mercedes à mão não é apenas uma profissão, mas frequentemente uma obsessão familiar. Meu avô trabalhava na fabricação de carrocerias, meu tio trabalhava no Classe E e eu trabalho aqui. Eu tenho orgulho de trabalhar aqui como meu pai tinha. Um formato sexy e arredondado que é meio difícil de ver hoje em dia. Mas o uso da imaginação não se limitou ao exterior. Apesar de a equipe de design simplificar, o diretor de desenvolvimento de motores, Christian Endley, sonhou com um novo V8. A Mercedes AMG tem um DNA 8 cilindros, uma história com 8 cilindros. O motor de 8 cilindros era simplesmente o agregado ideal das nossas metas. Era nele que nós podíamos aplicar toda a nossa habilidade. Nós tínhamos uma folha de papel em branco e a ideia de que o motor tinha que ter 8 cilindros. Eles chamaram o motor de 510 cavalos de M178. O V8 da AMG definiu o que a companhia é. Esse é um pouco diferente dos anteriores. Ele é um biturbo criado por eles. As turbinas giram com a exaustão do motor e elas usam essa energia para jogar mais ar dentro do motor. A Mercedes AMG fez um truque bem legal. Esse truque bem legal foi tirar as turbinas da lateral do motor e colocá-las no topo dele. A Mercedes o chamou de V aquecido. Normalmente num motor em V, o ar entra pelo meio, pelo topo do motor e a exaustão é na lateral. Colocando as turbinas no V, dá para fazer elas girarem bem rápido. As turbinas giram mais rápido e tudo isso encaixa bem num supercarro. Essas duas turbinas podem chegar a 186 mil rotações por minuto e injetam 2,3 vezes mais oxigênio no motor. Para produzir 510 cavalos, o M178 tem que injetar combustível mais rápido que um piscar de olhos. Imagine que cada injeção leva precisamente 1 milissegundo. Isso é cerca de 100 vezes mais rápido que um piscar de olhos. O problema de toda essa alta performance é o calor. Isso esquenta demais a parte entre o V do motor e ela é difícil de resfriar. As turbinas do GT atingem uma temperatura de operação de 800 graus Celsius, muito acima do ponto de derretimento do alumínio. A integração do V8, por exemplo, com o V interior aquecido, foi um desafio e tanto, porque somos a primeira companhia a usar essa configuração de motor num carro esportivo. E às vezes, isso dá um pouco de dor de cabeça. Projetar o motor pode ter causado algum desconforto. Eles chamaram o motor de 510 cavalos de M178. O V8 da AMG definiu o que a companhia é. Esse é um pouco diferente dos anteriores. Ele é um biturbo criado por eles. As turbinas giram com a exaustão do motor e elas usam essa energia para jogar mais ar dentro do motor. A Mercedes AMG fez um truque bem legal. Esse truque bem legal foi tirar as turbinas da lateral do motor e colocá-las no topo dele. A Mercedes o chamou de V aquecido. Normalmente num motor em V, o ar entra pelo meio, pelo topo do motor e a exaustão é na lateral. Colocando as turbinas no V, dá para fazer elas girarem bem rápido. As turbinas giram mais rápido e tudo isso encaixa bem num supercarro.
Essas duas turbinas podem chegar a 186 mil rotações por minuto e injetam 2,3 vezes mais oxigênio no motor. Para produzir 510 cavalos, o M178 tem que injetar combustível mais rápido que um piscar de olhos. Imagine que cada injeção leva precisamente 1 milissegundo. Isso é cerca de 100 vezes mais rápido que um piscar de olhos. O problema de toda essa alta performance é o calor. Isso esquenta demais a parte entre o V do motor e ela é difícil de resfriar. As turbinas do GT atingem uma temperatura de operação de 800 graus Celsius, muito acima do ponto de derretimento do alumínio. A integração do V8, por exemplo, com o V interior aquecido, foi um desafio e tanto porque somos a primeira companhia a usar essa configuração de motor num carro esportivo. E às vezes isso dá um pouco de dor de cabeça. Projetar o motor pode ter causado algum desconforto, pois foi um processo de desenvolvimento de 2 anos e meio que deu bastante trabalho. A equipe testou o motor em um dos 9 dinamômetros avançados. Os motores foram submetidos a várias condições, inclusive partidas quentes e frias, trânsito anda e para, e até voltas rápidas pré-programadas no circuito de Nürburgring. O primeiro protótipo a ser testado foi para as ruas em junho de 2013. Eles levaram o GT para o norte da Suécia, para a África do Sul e até para as elevadas montanhas rochosas e estabeleceu as bases para a Mercedes-Benz. Hoje, ela é uma potência global que produz mais de 1 milhão de carros novos por ano. E cada um deles gera um sentimento de paixão na geração seguinte. Quando meu filho de 3 anos vê a estrela passar pela rodovia, ele diz: pai, é o seu carro. Quando eu vejo um Mercedes na rua, eu sei que eu fiz parte da produção dele. Isso me deixa orgulhosa por trabalhar nessa companhia. Em uma linha de montagem de produção em massa, os funcionários normalmente têm 1 ou 2 minutos para fazer uma tarefa. Mas os funcionários da linha do GT têm que fazer várias tarefas a cada ciclo e têm muito mais tempo. A complexidade acrescenta mais uma camada de encanto. Falaram que vão lançar o AMG GT. Isso seria um desafio para mim. Porque eu tenho que fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. A complexidade da linha ressalta a natureza competitiva da equipe. Eu acho que esse modelo, ou esse carro em particular, apresenta um desafio para a concorrência. Essa concorrência fica do outro lado da cidade, a apenas 30 quilômetros. A gente deveria ter orgulho do GT enfrentar o Porsche, porque ele é um concorrente do Porsche. E o GT é um carro incrível, na minha opinião. E ele é lindo. E agora, a montadora mais antiga do mundo está levando a briga dos carros esportivos para a porta de entrada da Porsche. Pensem nelas como 2 boxeadoras. A Porsche é metódica, a AMG é aquela briguenta que entra na luta, começa a dar socos e bate o mais forte que consegue. Durante anos, a filosofia de briga da AMG foi superar a potência. Um dos AMGs mais engenhosos foi apelidado de Martelo. Só para você ter uma ideia de como é a filosofia de desenvolvimento deles. Mas em um ambiente automotivo ultracompetitivo, ter apenas potência não é mais o suficiente. Agora, a AMG precisa dar o próximo passo e construir seu próprio veículo. Durante quase meio século, a AMG envenenou os Mercedes. Era um carro que gostava de potência e de andar rápido na autobahn.
só constroem carros, mas também elaboram todo o projeto. O principal centro de pesquisa e desenvolvimento da companhia fica aqui. Sindelfingen é especial comparado a outras fábricas, porque nós temos o centro de design e o centro de desenvolvimento nessa fábrica. Ela é metade fábrica e metade cidade suburbana. Todos os dias, mais de 37 mil funcionários chamam esse local de lar. Nós somos os únicos que mexem nesse carro, então é especial trabalhar aqui. A cada ano, eles produzem quase 400 mil carros, incluindo os modelos das classes C, E e S. Estar aqui e ajudar na construção é algo que me deixa orgulhosa. Eu sempre digo para os meus amigos, olhem, nós fizemos aquele carro, eu faço parte disso. Mas escondido no segundo andar do prédio 3/10, fica um oásis artesanal. O nosso foco é o carro, a montagem do carro. A eficiência não é uma prioridade. É aqui que eles produzem o Mercedes AMG GT, o mais novo carro esportivo da mais famosa estrela de 3 pontas do mundo automotivo. Quando a Mercedes faz um carro esportivo, eles levam isso a sério. E é para isso que a divisão AMG dessa companhia existe. O AMG GT é um supercarro mais leve, mais rápido e menor da Mercedes, feito para derrotar o venerável Porsche 911. Para trazê-lo à vida, é necessária uma equipe de funcionários com uma dedicação única. Trabalhar numa produção em série pequena é diferente de trabalhar numa produção maior. Esses carros são inteiros feitos à mão. Construir um Mercedes à mão não é apenas uma profissão, mas frequentemente uma obsessão familiar. Meu avô trabalhava na fabricação de carrocerias, meu tio trabalhava no Classe E e eu trabalho aqui. Eu tenho orgulho de trabalhar aqui como meu pai tinha, e eu gosto da Mercedes. Esse orgulho é algo muito antigo. A Mercedes representa os carros, porque nós inventamos o carro. Em 1885, o inventor alemão Carl Benz teve uma ideia. Ele colocou um pequeno motor em uma carroça de 3 rodas. O resultado foi o primeiro carro do mundo. O veículo revolucionou a humanidade e sua companhia estabeleceu as bases para a Mercedes-Benz. Hoje, ela é uma potência global que produz mais de 1 milhão de carros novos por ano. E cada um deles gera um sentimento de paixão na geração seguinte. Quando meu filho de 3 anos... Para produzir 510 cavalos, o M178 tem que injetar combustível mais rápido que um piscar de olhos. Imagine que cada injeção leva precisamente 1 milissegundo. Isso é cerca de 100 vezes mais rápido que um piscar de olhos. O problema de toda essa alta performance é o calor. Isso esquenta demais a parte entre o V do motor e ela é difícil de resfriar. As turbinas do GT atingem uma temperatura de operação de 800 graus Celsius, muito acima do ponto de derretimento do alumínio. A integração do V8, por exemplo, com o V interior aquecido, foi um desafio e tanto, porque somos a primeira companhia a usar essa configuração de motor num carro esportivo. E às vezes, isso dá um pouco de dor de cabeça. Projetar o motor pode ter causado algum desconforto, pois foi um processo de desenvolvimento de 2 anos e meio que deu bastante trabalho. A equipe testou o motor em um dos 9 dinamômetros avançados. Os motores foram submetidos a várias condições, inclusive partidas quentes e frias, trânsito anda e para, e até voltas rápidas pré-programadas no circuito de Nürburgring. O primeiro protótipo a ser testado foi para as ruas em junho de 2013. Eles levaram o GT para o norte da Suécia, para a África do Sul e até para as elevadas montanhas rochosas dos Estados Unidos. No caminho, os engenheiros percorreram centenas de milhares de quilômetros.
Quando o processo de desenvolvimento terminou, era hora de construir o M178. Os carros da AMG se comportam de um certo jeito. Quando você para de acelerar, você percebe que tem algo sério acontecendo embaixo do capô. Essa necessidade por velocidade começa em Affalterbach, Alemanha, o lar da AMG. Sempre pensamos, o que pode melhorar? Sempre desafiamos o status quo. – 1.400 pessoas trabalham aqui todos os dias. No entanto, apenas uma pessoa constrói um motor do começo ao fim. Uma única pessoa é responsável por todo o parafuso e porca que vai no motor e pela montagem dele. AMG significa um homem, um motor. Eu sou um desses homens e fico feliz por fazer isso. Ter um capô super longo e uma cabine recuada dá uma aparência ao carro que é impossível de conseguir com um carro de motor traseiro. É sério, ele tem uma curvatura linda. Ele realmente tem um formato sexy e arredondado que é meio difícil de ver hoje em dia. Mas o uso da imaginação não se limitou ao exterior. Apesar de a equipe de design simplificar, o diretor de desenvolvimento de motores, Christian Endley, sonhou com um novo V8. A Mercedes AMG tem um DNA 8 cilindros, uma história com 8 cilindros. O motor de 8 cilindros era simplesmente o agregado ideal das nossas metas. Era nele que nós podíamos aplicar toda a nossa habilidade. Nós tínhamos uma folha de papel em branco e a ideia de que o motor tinha que ter 8 cilindros. Eles chamaram o motor de 510 cavalos de M178. O V8 da AMG definiu o que a companhia é. Esse é um pouco diferente dos anteriores. Ele é um biturbo criado por eles. As turbinas giram com a exaustão do motor e elas usam essa energia para jogar mais ar dentro do motor. A Mercedes AMG fez um truque bem legal. Esse truque bem legal foi tirar as turbinas da lateral do motor e colocá-las no topo dele. A Mercedes o chamou de V aquecido. Normalmente num motor em V, o ar entra pelo meio, pelo topo do motor e a exaustão é na lateral. Colocando as turbinas no V, dá para fazer elas girarem bem rápido. As turbinas giram mais rápido e tudo isso encaixa bem num supercarro. Essas duas turbinas podem chegar a 186 mil rotações por minuto e injetam 2,3 vezes mais oxigênio no motor. Para produzir 510 cavalos, o M178 tem que injetar combustível mais rápido que um piscar de olhos. Imagine que cada injeção leva precisamente 1 milissegundo. Isso é cerca de 100 vezes mais rápido que um piscar de olhos. O problema de toda essa alta performance é o calor. Isso esquenta demais a parte entre o V do motor e ela é difícil de resfriar. As turbinas do GT atingem uma temperatura de operação de 800 graus Celsius, muito acima do ponto de derretimento do alumínio. A integração do V8, por certo, entre velocidade e leveza. Por outro lado, temos que ouvir o barulho certo, que é o do motor. E não o do exterior. Instalar o material é um trabalho para duas pessoas que exige muita precisão. Nós temos que trabalhar em equipe, senão não vamos muito longe. Se nós trabalhássemos sozinhos, o carro nunca seria construído. Nós estamos colocando o tanque para ele ficar bem encaixado no isolamento. Depois que o tanque é instalado, eles preparam o compartimento do motor para o enorme V8. Nós temos que garantir que eles tenham todas as ferramentas e todas as partes perto de onde eles estão.
Eles utilizam um sistema de carrinhos de peças, mas o segredo não é a tecnologia, e sim as pessoas. Quando se produz um pequeno volume, é importante colocar a pessoa certa na estação certa. Até agora, o carro estava sempre se movendo para frente, mas quando a carroceria muda de linha, ele se move para trás. Agora dá para ver que a traseira do carro está chegando primeiro. É aqui que nós instalamos a primeira parte, que o comprador vai ver e tocar, e ela é o painel do carro. Primeiro, o painel é montado em uma estação de submontagem. O painel é uma parte grande. Ele é pré-montado aqui na fábrica. O técnico envia o painel terminado para a linha. Cada estação tem um carrinho que foi feito sob medida para seu técnico. Os nossos carrinhos são feitos para os nossos técnicos, que dizem, é assim que eu quero o meu. A opinião dos funcionários sobre como a fábrica funciona é importante, menos em uma estação. A opinião dos funcionários sobre como a fábrica funciona é importante, menos em uma estação. Agora, nós estamos na estação com o único robô que temos na linha de produção. Nós prendemos o para-brisa e o teto do carro. Depois que o para-brisa é colocado, eles começam a instalar partes da cabine. Os compradores podem escolher 13 cores de interiores e 5 tipos diferentes de acabamento. Eles instalam um amplificador de som de 1000 watts. Depois, os painéis revestidos em couro. E, finalmente, o console central.